contigo. Jesus. Contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecerão, nem arma forjada prosperará. Pelo sangue de Jesus recebemos a vitória. Ele é a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida. E em breve Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, debaixo dos nossos pés. Em meio à tua glória somos um só contigo. Jesus, teu coração batendo em nosso coração. Em meio à tua glória somos um só contigo. Jesus, teu coração batendo em nosso coração. Glória a Deus, aleluias. Quantos aqui são livres? Aleluias. Quantos aqui são livres? Aleluias. Abra a tua boca nessa noite e dê a Ele o teu maior louvor, o teu melhor louvor, a tua melhor adoração. Porque foi Ele quem te libertou, quem te salvou. Aleluias. Com palmas. Como um leão que ruge, o diabo quer nos devorar. Está buscando brechas para destruir, roubar e matar. Mas não é a nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus e nós vem nos defender. O sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. Meu pecado e dor Jesus levou, sofreu em meu lugar. A minha dívida pagou para eu livre ser. Cristo morreu por mim, posso viver. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Ele vive, ele reina, ressuscitou, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono,
sobre o trono. Só Ele é digno. Só Ele é digno de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Oh, 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 oh. Em Jesus sou mais que vencedor. 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 Oh, 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 oh. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Pode ser, meus irmãos. Amém. Salmo 122, 1 fala assim: vamos à casa do Senhor, né? Então, alegrei-me quando me dizei, vamos à casa do Senhor. Então, aqui nós conseguimos captar daqui, né? Eu creio que a mesma visão dos pastores, dos irmãos aqui de cima, tá muito bonito, né? Aqui todo mundo celebrando, todo mundo cantando, levantando as bandeiras, participando, né? O povo de Deus é alegre, né? O povo do Senhor é feliz e alegre, né? Ainda mais sabendo que nós vamos morar no céu. Amém? Irmãos, nesse momento a gente vai apresentar os visitantes agora, né? Aqueles que estão dando a honra de estar aqui conosco. Nós ficamos muito alegres, muito felizes em receber cada visitante aqui. Neste momento a gente quer conhecer aqui os visitantes do meu lado direito. Desse lado aqui, pode levantar a mão. Amém? Eita glória! Glória a Deus, sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Lado esquerdo, aqui tem algum visitante? Está vindo pela primeira vez, pela segunda, pela terceira? Meus irmãos, sintam-se à vontade, tá bom? Sintam-se alegres, felizes aqui na casa do Senhor e aproveitem, né, para adorar o Senhor. Amém? Pai do Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes, digam glória a Deus. Como disse o irmão Rodrigo, está muito bonito, irmãos, aqui. A gente vendo daqui de cima, ficou lindo. Vocês nos surpreenderam, amém? Todo mundo está mais calmo agora? Antes do grito de guerra, irmãos, eu quero dar 2 avisos, amém? Primeiro aviso, domingo que vem, nós vamos ter o culto da formatura da escola de líderes. Cadê a Tassiane? Tassiane, faz assim, hoje eu tô cego. Tassiane tá por aí, tá? Ah, tá lá na mídia, né? Nossa diretora mandou avisar. Tem algum aluno que vai se formar aqui, irmãos, da escola de líderes aqui no culto hoje? Faz assim com a mão. Glória a Deus, irmãos. Então, domingo que vem vai ser outro culto mais lindo ainda. Vai ser uma bênção, meus irmãos. Hoje, após o culto, quando terminar, não saia. A Tarciane vai fazer o sorteio. É isso, Tarciane? O sorteio da escola de líderes aqui, tá bom? Então, não saia, meu irmão. Não saia, tá bom? Você que comprou a rifa, fique. Ela vai fazer o sorteio. Amém, meus irmãos? E aí, bora pro grito de guerra agora? Bora pro grito de guerra, irmãos? Então, vamos lá. Eu vou chamar aqui a célula que vai começar. E já vou chamar a próxima para se organizar aqui, como eu falei aqui na reunião. Tá bom? Então, com vocês, a primeira célula pro grito de guerra. A célula Vida em Cristo.
Os líderes dessa célula, irmão Marcelo e irmão Ivan. Glória a Deus. Só para falar, a gente está verificando a pontuação, tá bom, irmãos? Então trouxeram a bandeira, glória a Deus, a farda. A célula trouxe visitante? Não? Glória a Deus. Vamos botar o X aqui. Um visitante, né? Tá. Glória a Deus. Então, grito de guerra. Tá na ordem, tá bom? Tá? Glória a Deus. Depois deles vem a célula Arca da Aliança, tá bom? Já se organiza aqui, ó. Hoje vamos começar pelos homens, pelos varões. Vai, Marcelo, é contigo. Glória a Deus. Vamos lá. É vida, é Cristo, é força, é poder. De joelhos lutamos pra nunca ceder. Avança, avança na luz da missão. Vida em Cristo, guerreiros de oração. É vida, é Cristo, é força, é poder. De joelhos lutamos pra nunca ceder. Avança, avança na luz da missão. Vida em Cristo, guerreiros de oração. Glória a Deus, irmãos. Palmas! Cadê a célula Arca da Aliança que eu falei, meus irmãos? Arca da Aliança, cadê vocês, meus irmãos? Meu pai. Vocês querem sair daqui meia-noite, né? Depois dele, a célula Strongman. Já organiza aqui a célula Strongman, tá bom? A célula trouxe bandeira. Glória a Deus. Trouxe farda, irmãos. Olha aí, rapaz. Irmão tão bonito. Trouxeram visitante? Visitante, irmão, de... Ah, Jesus é visitante de vocês. Não? Amém. Com vocês. A célula Arca da Aliança apresenta a vocês, Igreja do Senhor. A célula Arca da Aliança apresenta a vocês o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor abençoe esta igreja. Aleluia! Palmas, irmãos, palmas, palmas! Glória a Deus. A célula Strongman. Célula Strongman. Irmãos, a geração de homens tem 3 células. E o líder é o irmão Rodrigo. Amém? E o irmão Mário. Os irmãos conhecem o irmão Mário aqui? O irmão Rodrigo? Eles que são os líderes de missões, amém? Depois da célula Strongman, vem pra cá a célula Nova Geração, tá bom? Já organiza aí a Nova Geração. Célula de jovens. Vai, com você, Strongman. Já? 1, 2, 3. Irmãos, vamos à missão, anunciar com alegria o evangelho da salvação. Strongman, Strongman, Strongman! Glória a Deus, irmãos! Palmas, palmas, palmas! Trouxeram a bandeira, farda, grito de guerra. Tem visitante? Um visitante, né? Tá, glória a Deus. Vem pra cá agora a célula Nova Geração, agora a célula de jovens, irmãos. A líder, Ana Beatriz, ela também é líder de missão dos jovens, amém? Então, e com vocês, Nova Geração. Glória a Deus. Deus na nossa frente quando vamos proclamar. Deus é poderoso e pode te salvar. Não esqueceremos do que Ele fez por nós. Seguindo os mandamentos, ouvindo a sua voz. Nova geração, nova geração. Palmas, palmas, irmãos! Trouxeram a bandeira, farda. Tem visitante, um visitante, né? Glória a Deus, irmãos. Vem pra cá a célula Freedom. Tem só um. Célula Freedom. E depois a geração eleita, tá bom? 2, tá. Vamos lá, célula Freedom. E depois a célula geração eleita. A célula Freedom, o líder é o Auridimar. Glória a Deus, amém? Depois da célula Freedom, vem a geração eleita, tá bom? Vocês já se organizam aí.
Glória a Deus. Vai. Freedom. Eita, trouxeram até vuvuzela. Agora prepara o ouvido. Freedom é nosso nome, libertos por Jesus. Estamos nesse mundo pra espalhar a sua luz. Vivendo na palavra, jovens de valor, crescendo e avançando em nome do Senhor. Freedom! Palmas, palmas! Palmas, irmãos! Bandeira, ok. Sério visitante, senhor Edmar? Não? Só Jesus, como diz o irmão Willis. Glória a Deus. Geração eleita. Depois da geração eleita, vem pra cá a célula Conhecendo Deus, tá bom? Depois da célula Geração Eleita, já se organiza aqui do lado a célula Conhecendo Deus. Vai. A líder é a Mirlene dessa célula, amém? Cadê a geração eleita? Levanta a mão e dá glória! 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 Vai dando glória, porque o Senhor está passando agora. Deus vai passando, libertando, transformando. A geração eleita tá marchando para guerrear. Povo exclusivo, separado para Deus. Sou geração eleita, vou profetizar. Deus vai passando, libertando, transformando. A geração eleita tá marchando para guerrear. Povo exclusivo, separado para Deus. Sou geração eleita, vou profetizar. Quem crê? Dá glória! Palmas, 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 irmãos! Trouxeram visitantes, Milene? 4 visitantes? Glória a Deus, irmão. 4 visitantes. Então, alcançaram aqui a pontuação, né? Bandeira ok, fardo ok, grito de guerra ok. Vamos lá. Depois da célula Conhecendo Deus, vai vir a célula Déboras 1, tá bom? Depois da Conhecendo Deus, a célula Déboras 1. Agora, irmãos, o grito de guerra pela geração de mulheres, no qual a líder de missões é a irmã diaconisa Larissa. Faz assim, Larissa, o povo te conhecer. Ninguém conhece a Larissa, né, irmãos? Vai, Conhecendo Deus. Depois, Déboras 1, hein? Já organiza aí. Somos a célula Conhecendo Deus e temos uma palavra para a igreja. Força, fé e determinação, pregando a palavra de salvação. Força, fé e determinação, pregando a palavra de salvação. Palmas, 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 irmãos. Glória a Deus. Trouxeram visitante? Irmã Ieda, trouxeram visitante? Não? Tá bom. Glória a Deus. Bandeira, fardo ok, grito de guerra. Déboras 1. Vem, Déboras 1. Líder é a irmã Fátima Teles e a irmã Ana Célia. Depois delas, diante do trono, tá bom? Já organiza ali, diante do trono. Vai, Déboras 1. Irmã Fátima Teles e irmã Ana Célia. Déboras, valentes, guerreiras em oração, com fé inabalável e joelho em ação, lindos por Deus, com poder e ação, lutamos no concreto e vencemos na missão. Ainda tem mais! Eita glória! Ainda tem mais! Olha, líderes, assim diz o Senhor à igreja. Vamos. Aqueles que habitam no meu esconderijo, ele está bem guardado, ele está protegido. A seta não lhe atinge e o mal não lhe toca. O laço é desfeito, não chega em sua porta. As Déboras! Palmas, irmãos, mais palmas, palmas. Glória a Deus. Trouxeram visitante, irmãos? 9 visitantes, 4, 5, 10, quantos? 9? 9 visitantes, glória a Deus, irmãos.
Vou anotar aqui. Depois da diante do trono, vai vir a célula Shekinah, tá bom? Depois da diante do trono, a célula Shekinah já organiza ali. Glória a Deus. Célula diante do trono. Atenção, célula diante do trono. Vocês têm uma missão? Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Indo com amor. Indo anunciar que Jesus é Salvador. Indo com amor. Indo anunciar que Jesus é Salvador. Palmas, palmas, irmãos. Glória a Deus. Sexta-feira, visitante, célula diante do trono, 2. Glória a Deus. 2 visitantes. Deu certo aí? Tá. Vem pra cá, célula Shekinah. Ah, foram 4 visitantes. Glória a Deus, tá. Vem pra cá, célula Shekinah. Depois da Shekinah. Chegou a Shekinah. Amém, Zapis. Depois da Shekinah, vitória em Cristo, tá bom? Organiza ali, vitória em Cristo. Vamos lá, irmã Dora e irmã Alcione. Glória a Deus. Você tem que lutar pra ganhar, vou conquistar. Sou valente, sou guerreira, sou da célula Shekinah, Shekinah, Shekinah. Palmas, irmãos, palmas. Tem visitante a célula? 6 visitantes, irmãos. Anotando aqui. 6, né? Meia dúzia. Glória a Deus. Depois da célula Vitória em Cristo, pode vir para cá, tá? Depois da célula Vitória em Cristo, a célula Débora às 2, tá bom? Depois da célula Vitória em Cristo. Oi, Pai. Amém. A paz do Senhor, amada igreja. Paz do Senhor! 3, 2, 1. Unidas pela fé, com amor e alegria. Com Deus ao nosso lado é só vitória todo dia. Guerreiras de Cristo, fortes e animadas, pregando o evangelho, firme na caminhada. Vitória! Vitória em Cristo! Palmas, irmãos, palmas! Glória a Deus, irmão. Braiana, teve visitante essa célula? Não chegou, né? Tá chegando, tá chegando. Glória a Deus. Tá. Eita, Débora 2 ali já estão até organizadas. Depois da Débora 2, ovelhinhas de Cristo, tá bom? Vai. Débora 2 com vocês. Déboras, vocês estão prontas para marchar? Atenção, mulheres, é tempo de guerrear. Onde estão as mulheres guerreiras do exército de Jeová?
levante aí a sua bandeira. O general já deu ordem e é pra marchar. São mulheres guerreiras de oração, mulheres cheias de unção. As ungidas de Deus se reúnem aqui. Atenção, Déboras 2, queremos te ouvir. Marcha, mulheres cheia de unção, é tempo de guerra e de adoração. Se você adorar e glorificar, a vitória Deus vai te entregar. Marcha, mulheres cheia de poder, Deus é contigo e você vai vencer. Marcha, mulher, marcha, mulher, marcha, mulher, mulher de fé. Marcha, mulher, marcha, mulher, marcha, mulher, mulher de fé. Glória a Deus, irmãos! Palmas e mais palmas. Tem visitantes nessa célula, irmãos? Glória a Deus, amém? Vem pra cá as ovelhinhas de Cristo. 5 visitantes, ovelhinhas de Cristo. E depois, sal e luz, tá bom? Agora é a célula de crianças. As líderes de missões é a irmã Yara. E a minha esposa, a Luciana, amém? Vamos lá, as ovelhinhas de Cristo. Com a Yara, vai. Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Salvador, Jesus é Cristo eu sou, Jesus de Cristo eu sou. Salvador, Cristo eu sou. Palmas, irmãos, palmas, palmas. Glória a Deus. Tem visitante, Yara? Yara, visitante? Não, né? Amém. Agora vem a sal e luz. Glória a Deus, irmãos. A última cela do grito de guerra, irmãos. A sal e luz. Depois já vem pra cá, cadê? A irmã Leore. Vai. Glória a Deus. Oi. Paz do Senhor. Terra e luz do mundo, somos só na terra e Santa Cela e luz do Palmas, irmãos, palmas, palmas, irmãos. Glória a Deus, amém? Tá aqueles trouxeram até apito hoje, irmãos. O negócio tá barulho. Teve visitantes da cela? Glória a Deus. Irmãos, quero parabenizar todas as celas. Foi uma bênção. Depois eu vou fazer a contagem. No final eu volto para dizer a célula que venceu. Tá bom? Deus abençoe a todos. Pai do Senhor, cumprimenta a igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Amém? A palavra de Deus diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam andar e caem na pobreza.
Amém? O versículo trata de um paradoxo espiritual, em que diz que quem dê generosamente vê aumentar as suas riquezas. Amém? Mas nós vivemos num mundo que nós somos ensinados a acreditar que quanto mais nós poupamos, quanto mais nós nos esforçamos para economizar, mais cedo, mais rápido nós vamos alcançar bens materiais, né? Alcançar nossos objetivos. Nós vamos nos sobressair. E tem um fundo de verdade nisso, né? Mas a Bíblia também nos ensina a não ser avarentos, né? A Bíblia também diz que nós não devemos reter mais do que é necessário. Amém? Então, a palavra do Senhor nos ensina que quando nós abrimos mão das nossas riquezas, dos nossos bens, do nosso dinheiro, nós damos generosamente, nós vamos ter uma recompensa. E às vezes a gente leva muito isso também para o lado material, né? A gente pensa assim, nós estamos contribuindo aqui na sua casa e eu não estou sendo retribuído financeiramente. Mas não é somente isso, né? Nós estamos sendo agraciados espiritualmente, nós temos ali uma recompensa espiritual. Você está semeando ali na vida de uma pessoa, mas também na sua vida espiritual, porque no momento certo de Deus, Ele vai retribuir. Amém? Então, quando você dá, você não diminui. Você abre uma porta para que Deus te recompense mais do que você imagina. Amém? Que nós, nesse momento de oferta, segure aí seu dízimo, sua oferta, que nós possamos dar com coração alegre ao Senhor, sem o peso de estarmos perdendo um dinheiro, mas felizes por estarmos contribuindo com a sua obra. Amém? E lembrando que a nossa riqueza não está no nosso salário, nos nossos bens materiais, mas na nossa verdadeira riqueza, que é Cristo Jesus e a nossa salvação. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos e orar pelos dízimos e ofertas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de maravilha, Deus de graça, Deus santo, Deus poderoso. Senhor, nós estamos aqui, Pai, mais uma vez para te agradecer e te cultuar. Senhor, nesse momento eu te apresento cada um dos seus dizimistas, Pai, cada uma dessas pessoas que todos os meses tiram parte de seus salários para contribuir na sua obra, cada um dos seus ofertantes, Senhor, que se esforçam, Pai, para contribuir com as missões, Pai, com cada obra que é feita para ti, Senhor. Vem abençoá-los grandemente, vem retribuir, Senhor. Vem ver, Senhor, o que eles estão fazendo por ti, vem agraciá-los, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos contribuir com os corações alegres e sermos eternamente gratos a ti por tudo que o Senhor vem fazendo nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluias. Vamos nos colocar de pé mais uma vez nessa noite. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Pai. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi,
ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Declare: teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. o teu nome, E o Deus. teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. aleluias, para sempre santo Jesus, aleluias. Meus irmãos, paz do Senhor. Aleluia. Vamos passar para o nosso pastor. Quantos querem dar a paz do Senhor? O pastor Denoi, a pastora Ercília, vamos dizer a eles a paz do Senhor. Aleluia. Está com o nosso pastor. E agradecer a todos os irmãos, a igreja, pela cooperação no trabalho aqui, hoje depois da EBD, né? Para aqueles que cooperaram vindo, trazendo suco, água e abençoando os irmãos. Amém? Quantos querem aplaudir a Jesus pelos irmãos, por todos eles? Glória a Deus. Aplauda forte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. É muito bom estar aqui hoje com vocês neste culto de células, que é um dos cultos maravilhosos, é um culto animado, né? Um culto festivo. E eu quero, com muita alegria, dizer que fazia muito tempo que eu não via um culto de células tão animado como esse. Glória a Jesus. Parabéns. Parabéns aos líderes de missões. Parabéns também aos líderes de células, as células. Eu acho que todas as células estão caracterizadas com suas fardas.
tem balões, tem apitos, né? Que lindo, maravilhoso. Glória a Jesus. O culto de célula, meus amados irmãos, é um culto que ele por só diz o quanto as células durante o mês trabalhou ou fez alguma coisa. Nós tivemos células aqui que trouxe 9 convidados, foi? Foi isso? 9 convidados. Qual foi a célula que teve? Débora 1, né? Parabéns, Débora 1. Se eu fosse hoje um dos jurados aqui, eu ia dar a vitória para Débora 1. Eu não falei nada para os jurados, tá? Essa é a minha opinião bem particular mesmo. Porque tudo conta, né? E com certeza eu vi aqui o pastor fazendo as anotações, desde o apito, do balão, a farda, mais visitante, na minha humilde opinião, para o culto de células é o que conta mais, né? E a Débora 1 trouxe 9 visitantes. Por isso que hoje nós quase não temos cadeiras vazias. E eu falei para o pastor também, fazia algum tempo que eu não via tantas pessoas, tantos irmãos, né, aqui na congregação. Eu estou muito feliz, muito feliz. Eu acredito que no próximo culto de células, no último domingo o último quarto, né, o quarto domingo de julho, acredito que não vai ter cadeira vazia. Você precisa trazer mais cadeiras para cá. Amém? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia e nós lermos uma passagem da Bíblia bem conhecida. É bem conhecida. É Marcos capítulo 16, versículo 15 a seguir, até o 18. 15, 16, 17 e 18. Glória a Jesus. Acredito que muitos de nós já sabemos de cor esta passagem da Bíblia. Essa passagem da Bíblia, enquanto os irmãos procuram, foram as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. Marcos 16, 15 a 18. A palavra de Deus diz assim, glória a Jesus. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Podeis sentar, meus amados irmãos. Nós lemos aqui uma passagem da Bíblia, entre outras, em outros livros, também do Evangelho, vimos aqui aquele momento em que Jesus Cristo estava falando para os seus discípulos e dizendo a ele que a partir daquele momento, a partir da sua ascensão aos céus, eles haveriam de continuar a obra do Senhor Jesus. A obra que Jesus Cristo iniciou aqui na terra. Não foi muito tempo que Jesus caminhava juntamente com seus discípulos por vários lugares na Palestina, anunciando a palavra do Senhor Jesus Cristo, anunciando a salvação. E tudo o que ele fez foi uma forma de instruir também os seus discípulos. Porque Jesus, ele nos ensina de uma forma muito importante e até indispensável para nós. Jesus, ele não ensinava apenas no templo, ele não ensinava apenas no monte, ele não ensinava apenas na praia, mas Jesus, ele ensinava com o seu próprio testemunho. Muitas vezes nós encontramos nos evangelhos Jesus orando com seus discípulos, Jesus atendendo o chamado, convocação para atender alguém enfermo, ou até mesmo ressuscitar alguém. Nós vimos Jesus também, meus amados irmãos, fazendo muitos milagres. Portanto, Jesus, com a sua própria vida, com o seu ministério, ele nos ensinou como nós devemos, como igreja, fazer, inclusive nos dias de hoje.
Os discípulos também não precisaram muito tempo para aprender tudo aquilo que Jesus Cristo os ensinou. Foram apenas 3 anos e meio. Muitas vezes nos nossos dias temos dificuldades para em tão pouco tempo nós aprendermos tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Mas os discípulos, apenas em 3 anos e meio, eles aprenderam com Jesus como continuar a obra que ele iniciou aqui na terra. Que não foi fácil para Jesus, não foi fácil para os discípulos. A Bíblia registra que os discípulos eles foram perseguidos assim como Jesus Cristo foi. A Bíblia nos ensina que os discípulos foram, além de perseguidos, eles foram mortos, assim como Jesus também foi. Portanto, meus amados irmãos, não foi fácil o início da igreja ali em Jerusalém. Nós encontramos em Atos dos Apóstolos, a partir de Atos dos Apóstolos, tudo aquilo que os discípulos viveram, mas no caminho do Senhor Jesus, pregando o santo e glorioso Evangelho. E por causa da pregação do Evangelho, nós vimos os discípulos passar por muitas perseguições. Também, amados irmãos, não é fácil para nós hoje. Eu estava nesta tarde lendo, orando, como falar para vocês que são líderes de células. Eu quero nesta noite agradecer muito a Deus pelos líderes de missões, pelos líderes de células e pelas células, porque não é fácil o que vocês fazem. Quando eu vejo aqui uma célula, Débora trazer 9 convidados ou convidadas, eu fico muito feliz porque isso é resultado de um trabalho que vocês fizeram. Não apenas a célula Débora 1, mas as demais também que trouxeram, cada um trouxe o que foi possível trazer, mas parece-me, salvo engano, todas trouxeram convidados. Por isso, amados irmãos, nós ainda hoje, depois de mais ou menos 2000 anos, depois que Jesus Cristo veio a este mundo, a igreja, ela continua cumprindo exatamente o que Jesus Cristo disse nesse texto sagrado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a missão da igreja. E eu sempre costumo dizer, é a missão primordial da igreja. É a primeira missão da igreja, é a pregação do evangelho. Nós conversamos muitas vezes com os nossos pastores daqui da área e também outros colegas do interior e também na cidade. Nós conversamos sobre a obra do Senhor, conversamos sobre as nossas áreas, conversamos sobre o trabalho do Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje, conversamos também sobre a obra do Senhor num passado não muito distante, aí 2 ou 3 ou 4 décadas atrás. E eu tenho o privilégio de ter passado por algumas fases da igreja, desde dos primeiros anos de 80 para cá. Nós já passamos por várias experiências, e conversando esses dias com alguém, falando sobre exatamente algo que é muito importante para a igreja do Senhor. Aliás, a igreja do Senhor existe, vamos chamar um tripé pelo qual a igreja do Senhor se mantém sempre firme e sempre crescendo. Primeiramente, a leitura da palavra de Deus. É indispensável para nós a leitura da palavra do Senhor Jesus. Também é indispensável a oração. Nós precisamos e devemos orar todos os dias. Também, amados irmãos, congregar. Congregar é indispensável para nós como igreja. Muitas vezes nós falamos e conversamos com pessoas e ouvimos: eu estou me congregando em casa, porque em casa eu oro, lá eu assisto no YouTube muitas pregações, né? Lá também eu leio a palavra do Senhor. Eu não quero aqui, amados irmãos, dizer que está errado ou condenar quem assim faz, mas a Bíblia diz exatamente no Salmo 122, que o nosso irmão aqui citou, diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós devemos sentir alegria quando nós saímos da nossa casa
para nos reunirmos na casa do Senhor. Então a igreja, ela está cumprindo a missão, mas a missão primordial da igreja, meus amados irmãos, não é congregar. Congregar é um dever e uma necessidade também que nós temos, de estarmos juntos, de estarmos em comunhão, de celebrarmos juntos ao Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Aqui nós nos conhecemos, aqui nós recebemos os nossos visitantes e recebemos com muita alegria. E quero aqui reforçar e dizer, vocês visitantes, são muito bem-vindos entre nós. Como nós nos sentimos distinguidos com a sua presença aqui. Com certeza você deixou a sua família, deixou, quem sabe, um outro compromisso, recebeu e aceitou o convite de alguém para estar nesta noite na casa do Senhor, para celebrarmos juntos ao Senhor Jesus. Mas a nossa missão é pregar o Evangelho. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele pode ser pregado, pode e deve ser pregado individualmente. Todos nós, não apenas aqueles que são líderes, não apenas os missionários, não apenas os pastores, não apenas os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, os dirigentes, mas todos nós, toda a igreja, ela recebeu do Senhor Jesus esta incumbência de pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele disse, ide por todo mundo, ele estava se dirigindo à igreja. Assim também como em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, ele disse, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas também Jesus falou em Atos capítulo 1, versículo 8. Ele falou para os seus discípulos, no momento que ele estava numa expectativa de tudo aquilo que Jesus falara sobre a vinda do Espírito Santo, sobre a restauração, e eles na mente, no coração, na cabeça deles, eles pensavam, a nação de Israel será então restaurada? E disse Jesus, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua própria autoridade, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até aos confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós pegando esse texto que nós lemos, de Marcos 16, 15 a seguir, quando ele disse... e disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aqui, meus amados irmãos, nos faz descansar, porque muitas vezes nós pensamos que somos nós que ganhamos, somos nós que salvamos, somos nós que transformamos. E nós muitas vezes trazemos a culpa porque não salvamos uma pessoa. Mas quero dizer para vocês, essa missão de salvar não é nossa. A missão de salvar é de Jesus Cristo. A missão de convencer o homem é do Espírito Santo. Jesus nos mandou pregar a sua palavra. Ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem faz a obra, a transformação no coração daqueles que ouvem a palavra e crê na palavra é o Espírito Santo de Deus. E o Salvador é Jesus Cristo. Ele é o único Salvador. Mas nós temos sim a missão de pregar. E prosseguindo ele diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Portanto, nós falamos ao ouvido e o Espírito Santo é quem fala ao coração do homem. Porque diz a palavra do Senhor em Apocalipse 3:20, ele diz assim, fugiu agora, mas alguém pode me ajudar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Portanto, nós falamos ao ouvido e Jesus, o Espírito Santo, fala ao coração, mas são as pessoas que ouvem a palavra, é quem
permite ou não Jesus Cristo entrar no seu coração. Eu tenho certeza que nesta noite o Espírito do Senhor está batendo nos corações, porque estamos falando ao ouvido e o Espírito Santo está falando ao coração. Mas deixa-me, amados irmãos, me dirigir a esta igreja querida e dizer: quão difícil é a missão da igreja de pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor, o versículo 17: estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônio. Amados irmãos, a missão de expulsar demônios, libertar vidas, essa missão é também da igreja. Porque a Bíblia diz que os sinais hão de seguir aqueles que creem. Quando a igreja ora, quando a igreja sai pelas ruas, pelos becos, pelos valados, pelos caminhos, pelas estradas, em qualquer lugar, pregando o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com certeza algo acontece, milagre acontece. E um dos milagres que acontece é quando nós como evangélicos, nós como cristãos evangélicos, e que temos o Espírito Santo na nossa vida, nós oramos pelas pessoas e elas são libertas. Esses são os sinais que seguirão aqueles que crer, louvado seja o nome do Senhor. Mas não apenas isso, a igreja, e nós como Assembleia de Deus somos uma igreja pentecostal. Diz aqui a palavra do Senhor: expulsarão demônios e falarão novas línguas. Falar novas línguas é um sinal de quem é batizado com o Espírito Santo de Deus. Falar em outras línguas é a evidência de que somos batizados com o Espírito Santo de Deus. E nós podemos abrir mão, amados irmãos, deste dom tão precioso, porque Jesus disse: expulsarão demônios e falarão novas línguas. É o que você, como membro, como líder da célula, faz no dia a dia da sua vida, aqui na Congregação Líder do Vale 5. Falarão novas línguas, ele disse, mas também pegarão em serpentes. Nós temos exemplo na palavra do Senhor, de um dos apóstolos tão famoso, tão conhecido, o apóstolo Paulo, aquele que caminhava, aquele que viajava, aquele que andava de barco, andava de canoa. Ele chegando numa certa ilha, ele foi picado por uma serpente, mas ele não sofreu mal nenhum, diz a palavra do Senhor. Pegarão em serpentes, portanto, aquele que está em Cristo, aquele que é cheio do Espírito Santo, aquela célula que cumpre a sua missão de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pode chegar o momento de você também pegar em serpente. E se pegar em serpente, mal nenhum vai te acontecer. Pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Deixa-me abrir aqui um parênteses e dizer para vocês. Eu fui pastor numa região onde as pessoas envenenavam as outras. Inclusive, os próprios parentes, muitas vezes, eram envenenados. O meu irmão, que é pastor naquela região, ele já foi envenenado, mas ele não sofreu dano algum. Ele está lá há mais de 30 anos, chega de 35 anos naquela região do Alto Rio Negro. Ele nunca sofreu dano algum, mas ele já foi envenenado. Porque o povo daquela região, eles têm, não sei, um hábito, quando eles têm briga com alguém, tem algo contra alguém, a forma de se vingar muitas vezes é colocando veneno na água, no suco, no refrigerante. Mas diz a palavra do Senhor, se você chegar em algum lugar e alguém colocar veneno na sua bebida, ou seja, na sua Coca-Cola, no suco de laranja, e você não souber que aquela bebida está envenenada, você orar e você ingerir, você não vai sofrer dano algum, porque está escrito na palavra do Senhor. E nós cremos assim. Se nós bebermos alguma coisa mortífera, algum veneno, não nos fará dano algum. Quem crer nisso pode glorificar o nome do Senhor. Quem crer na palavra pode dar um glória a Deus. Aleluia. Está escrito na palavra do Senhor. E diz aqui, amados irmãos, o último versículo 18. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem,
não lhes fará mal, e se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Tudo que nós temos falado aqui, o falar em línguas estranhas, expulsar demônios, beber coisa mortífera, pegar em serpente, orar pelos enfermos, faz parte da missão de pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a missão da igreja. Talvez alguém possa pensar que é fácil. Não é. Não é fácil. É difícil nós nos dispormos a enfrentarmos todas essas coisas. Sair às ruas, sair pelos lugares diversos. Muitos aqui são pessoas que nasceram e viveram em região tão difícil lá pelo interior, nas estradas, nos lagos, nas margens dos rios. Eu conheço quase todo o Amazonas e tem lugar tão difícil, mas lá tem um grupo de irmãos, em qualquer lugar do Amazonas, tem lá um grupo de irmãos pregando a palavra do Senhor Jesus. Nós fomos missionários em Moçambique, na África, e nós podemos ouvir tantos testemunhos de irmãos africanos, moçambicanos, filhos que aceitavam Jesus como Salvador e os pais expulsavam de casa. Os pais espancavam. Em Timor-Leste eu ouvi uma senhora, uma irmã, que ela aceitou Jesus, ela colocar o veneno no seu alimento, a sua própria família, porque ela aceitou Jesus como Salvador, mas ela está lá, hoje louvando e glorificando o nome de Jesus. Aleluias. Meus amados irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho que transforma, que modifica a vida das pessoas, o coração das pessoas, e esta é a missão da igreja, é levar o Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que transforma as vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E o Evangelho que nos faz crer que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Esta é a nossa missão, pregar a paz, pregar o amor, pregar a esperança e trazer para este mundo de discórdia, este mundo mau, este mundo cruel, cheio de tanto ódio, de tanta discórdia. E a igreja está aqui, como é o nosso tema, foi ano passado e é esse ano. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O mundo que nós vivemos, ele já está cheirando mal, em um estado de putrefação por causa do pecado, em trevas. Mas a igreja, onde você está, quando você sai às ruas deste conjunto, Augusto Montenegro 1 e 2, o bairro do Lírio do Vale, onde você está, onde você chega, lá no trabalho, lá no colégio, da faculdade, lá na sua empresa, você é sal e você é luz, aleluia. Você está ali porque o Senhor tem um propósito para a sua vida. Amados irmãos em Cristo, o Evangelho do nosso Senhor, como disse Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8, ele começa na nossa casa. E nós temos um texto bíblico aqui, louvado seja o nome do Senhor, João 1, 40. A Bíblia diz que André conheceu Jesus e a primeira coisa que ele fez foi levar o nome de Jesus ao seu irmão Simão. Nós precisamos falar de Jesus e jamais abrir mão de falar de Jesus para os nossos pais, para os nossos irmãos, para os nossos parentes. Devemos falar de Jesus para todos, começando na nossa casa. Muitas vezes nós queremos alçar lugares mais distantes, mais altos, posições mais altas, ministerialmente falando. Queremos muitas vezes ir para outras nações, como missionário pregar a palavra do Senhor, mas muitas vezes nós não estamos fazendo em casa. E na nossa casa, com certeza, deve ter alguém que precisa ouvir a palavra do Senhor. Também, amados irmãos, em João 1,45 fala, e 46 fala, que o Evangelho deve ser pregado também na rua onde nós moramos, aos nossos vizinhos. Levar as pessoas a conhecerem a Jesus. Nós não podemos, queridos irmãos, querida igreja, sermos egoístas.
A salvação não é só para nós. Jesus Cristo veio para todos. Jesus Cristo veio para salvar todos. Jesus Cristo, Ele não abre mão de salvar todo aquele que ouve a sua palavra e crer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele não abre mão de salvar, de perdoar. Ele continua com seus braços abertos. E nós somos o meio pelo qual o nome de Jesus Cristo, Ele é divulgado. Nós encontramos na palavra do Senhor Jesus alguns momentos muito importantes, quando alguém, passando um momento tão difícil como a mulher cananeia, cuja filha estava endemoniada, causando muitos problemas na sua casa e principalmente para sua mãe, e aquela mulher cananeia, ela ouviu que Jesus ia passando, e ela desceu, correu e gritou de longe: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela mulher cananeia era uma estrangeira, mas ela já sabia o nome de Jesus. E quando eu leio essa passagem que vejo aquela mulher clamando e chamando pelo nome de Jesus, logo vem na minha mente, ela ouviu falar de Jesus. E nós vimos Paulo falando também em Romanos, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas de salvação. E o Evangelho é boas novas de salvação. Como vão ouvir se ninguém pregar? Se eu não pregar? Se nós não pregarmos? Como vamos ver as pessoas vindo para a igreja se não ouvirem a pregação? Como as pessoas vêm nos visitar se não ouvirem a pregação ou o convite para vir? É ouvindo. E esta é a nossa missão, ouvir. Vamos sair, irmãos, na nossa casa, primeiro na nossa casa, depois nos nossos vizinhos, pregando a palavra do Senhor Jesus. Nós encontramos também aqui em João 4:4, meus amados irmãos, 4, 5, 6 e 7, um texto muito importante. Jesus, ele teve um momento quando ele se encontrou com uma pecadora, aquela mulher samaritana. E foi exatamente no poço de Jacó, onde por volta de meio-dia, Jesus com fome, Jesus com sede, ali ele parou e ali chegou aquela mulher pecadora, e Jesus, ele usou uma estratégia de falar da salvação para ela. Qual foi a estratégia de Jesus? Ele disse: dá-me de beber. Mas é interessante, amados irmãos, que Jesus, sendo judeus e aquela mulher samaritana, eles não se comunicavam, eles não se davam bem. Mas Jesus não olhou para esse lado, o lado cultural, o lado dos costumes, o lado daquilo que era proibido, um homem se comunicar com uma mulher samaritana, principalmente sendo uma mulher samaritana na beira de um poço. Mas Jesus não se importou com aquilo que porventura alguém iriam falar dele. Muitas vezes nós escolhemos os lugares para nós evangelizarmos. Quero dizer para você nesta noite, para todas as células aqui presentes, os lugares mais difíceis, quem sabe aqueles lugares cuja imagem não é boa para nós estarmos lá, mas nesses lugares tem alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Ali estão os principais pecadores, as pessoas que estão nas baladas, que estão nos bares, que estão nos prostíbulos, neste mundo cheio de pecado, neste mundo de escuridão. Muitas vezes nós passamos de longe, com medo muitas vezes de nos contaminarmos, ou de alguém nos olhar e dizer: eu vi o pastor Aldenor naquele lugar. Mas o que ele lá estava fazendo? Muitas vezes nós não queremos estarmos no lugar, e nem devemos estar num lugar desses para fazer o que as pessoas lá estão fazendo, mas para nós chegarmos lá e levar o sal e levar a luz, porque nós somos luz e somos sal, diz a palavra do Senhor. Onde você chegar, não importa o lugar, pode ser um lugar de trevas, mas quando você chega, lá chega a luz do Senhor Jesus.
que brilha na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, também a Bíblia diz em Atos capítulo 16, 30, devemos evangelizar nas prisões. A Bíblia diz que Paulo evangelizou na prisão, e lá na prisão o carcereiro se converteu. Ali aconteceu um milagre. Paulo e Silas oravam, e diz a Bíblia que meia-noite eles cantavam louvores ao Senhor. De repente veio um terremoto que abriu todas as trancas, as fechaduras daquele cárcere. A luz se apagou. Estavam todos no escuro, mas todos os presos, inclusive os 2 apóstolos, permaneceram dentro do cárcere. E o carcereiro queria se suicidar, queria tirar sua própria vida. Por quê? Porque ele era responsável por todos os presos perante a autoridade. E Paulo e Silas disse: não te faças nenhum mal. Todos nós aqui estamos. Nenhum preso tinha fugido. E quando o carcereiro trouxe a luz, olhou, todos os presos estavam lá e a porta aberta. Mas como é que pode, se hoje os presidiários, eles fazem túneis, eles quebram telhados para fugir do presídio, mas daquele dia onde lá estava Paulo e Silas, a porta aberta, o portão do cárcere aberto, e todos os presos estavam lá, nenhum fugiu. E o carcereiro não entendeu e disse a eles: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Disse Paulo: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Ali aconteceu um grande milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Nas ruas e nas estradas, diz aqui, amados irmãos, em Lucas 14, 23, respondeu o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a parábola daquele homem rico, que ofereceu um almoço para as pessoas que viviam naquele bairro. E os convidados importantes daquele homem rico, eles recusaram, eles não vieram. E aquele homem chamou os seus servos e disse: agora vocês vão sair pelas ruas, pelos becos e pelos valados, e obriga todos virem, para que a minha casa fique cheia. Irmãos, sairemos pelos becos, pelos valados, por todos os lugares, pelos lugares mais difíceis, pregando a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Também, amados irmãos, nos caminhos deserto, diz a Bíblia, a palavra do Senhor, nos caminhos desertos, mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um etíope, eunuco, mordomo Mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. O que nós vimos aqui é algo tão glorioso, que Filipe, ele atendeu a voz do Espírito Santo. Ele estava num deserto, e no deserto é um lugar inóspito também, irmãos. Não há pessoas que vivem ali no deserto. É um lugar difícil, e acredito eu, imaginando que era também um lugar muito quente. E o Espírito Santo falou a Filipe que fosse até a estrada. Muitas vezes o Espírito do Senhor, ele fala ao meu e ao teu coração, e diz: sai da tua casa, sai do teu conforto, e vai à rua, pregar o Evangelho. Deve ter alguém aí fora precisando ouvir a palavra do Senhor.
E nós muitas vezes não damos ouvido à voz do Espírito Santo. Mas Felipe, ele deu ouvido ao Espírito Santo. Ele saiu em direção à estrada e vinha ali aquele oficial da rainha de Candace. Ele vinha lendo o livro do profeta Isaías. E Felipe levantou suas mãos e pediu que ele parasse e perguntou se ele estava entendendo o que estava lendo. Ele disse: como eu posso compreender se não há quem me explique? Há muitas pessoas que muitas vezes estão lendo a palavra do Senhor, mas não têm entendimento, porque não há quem ensine, quem pregue, quem fale a palavra do Senhor. E Felipe subiu na cavalgadura daquele homem superintendente, aquele eunuco, e começou a explicar tudo aquilo que o superintendente da rainha de Candace, aquele etíope, estava lendo. Enquanto eles estavam caminhando, aquele homem que ouvia os ensinamentos disse a Felipe: eis a água que me impede de ser batizado. E o que foi que Felipe disse? Se tu crer, nada te impede. Que foi que Felipe fez? Pregou aos seus ouvidos. Mas quem falou no seu coração foi o Espírito Santo de Deus, porque o próprio etíope, ele pediu para ser batizado. Ele não foi induzido a batismo, ele sentiu vontade de ser batizado. E Felipe o batizou, e a partir dali o Espírito Santo, ele levou Felipe para outra região. Ouçamos a voz do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós queremos, queridos irmãos, líderes de células, desistir. Porque eu sei que não é fácil. Como falei no início, não foi fácil para Jesus. Não foi fácil para os discípulos. Não foi fácil para todos os nossos líderes do passado. Às vezes eu fico me imaginando aqui na nossa região norte do Brasil, no Amazonas, quando chegaram aqui os primeiros obreiros para pregar o Evangelho, que remavam dias e meses por esses rios, Solimões, Baixo Amazonas, Purus, Juruá, Rio Madeira, pregando a palavra do Senhor. Às vezes 6 meses eles passavam de canoa, remando, pregando a palavra do Senhor Jesus. Foi difícil para os que vieram primeiro que nós, para aqueles que desbravaram aqui nessa região de Manaus. Quão difícil foi. Vocês sabem que aqui começou com uma tenda. Hoje nós temos um templo bonito, nós temos um templo com ar-condicionado, poltronas. Mas os que vieram antes de nós, eles trabalharam, eles suaram, para que nós hoje estivéssemos onde nós estamos, glorificando o nome do Senhor Jesus. E muitas vezes nós queremos desistir, queridos irmãos. Eu vou encerrar contando um testemunho pessoal. Eu já contei para vocês, acredito. Eu era pastor em São Gabriel da Cachoeira nos anos 80, do fim de 80 para o início de 90. Estava ali mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, 1 ano e meio. O coração estava muito triste, porque até então não havia ganhado uma alma para Jesus. Muitas vezes ia para o culto, só eu, a pastora e 3 crianças. E ali na nossa oração, a gente só gemia. Não foi fácil. E um dia eu estava muito angustiado porque eu não via resultado. As pessoas não queriam ouvir a palavra. As pessoas não aceitavam a Jesus. E eu fui para ganhar almas para Jesus naquele lugar. Eu liguei para o meu cunhado, pastor João Brígida. Era mais ou menos 9 horas da manhã. Eu disse: meu cunhado, eu vou desistir. Está vendo? Eu nunca falei para vocês que eu já quis desistir, né? Estou falando hoje, já quis desistir. Eu vou voltar para Manaus. O povo aqui não quer saber de Jesus. Ele disse: meu cunhado, não desista. O Senhor te mandou para este lugar, porque é aí que Ele lhe quer fazendo a sua obra. Mas o que eu faço? Eu disse para ele. Ele disse: pega a sua Bíblia, vá para a igreja, para o templo, vá orar, e depois sai às ruas da cidade e vá pregar o Evangelho para quem você encontrar na rua. E eu fui para a igreja orar, peguei minha Bíblia, depois saí. Eu saí sem rumo, vamos dizer assim, sem saber
né? Eu morava bem no centro da cidade. E tinha um bairro novo, um pouco distante, não tinha nem asfalto, era só barro e palhotas. Eu fui naquela direção, andando, orando no Espírito, falando com Deus, e descendo uma pequena ladeira, olhei para a minha direita e vi uma casinha de palha, mais ou menos uns 30 metros longe da estrada, coberta de capim. A porta era de palha tecida, e eu vi ali ao redor não tinha, estava tudo cheio de mato, e logo pensei, ali não mora ninguém. É uma casinha abandonada, não tem essas casinhas assim em bairro abandonadas, que não tem morador. Mas eu percebi que saía uma fumaça ali pela palha, saía em cima, na cobertura daquela pequena casa. E o Espírito Santo disse ao meu coração, vai lá porque tem alguém precisando ouvir a minha palavra. Mas eu olhei, não parecia que morava pessoas, porque era uma casa abandonada. E eu cheguei lá, bati naquela porta de palha. E veio uma pessoa, um homem. Ele abriu a porta. Eu olhei e tinha mais 2 homens sentados no chão de barro. Eles estavam comendo peixe assado, pongó. Quem sabe o que é pongó? A traíra, né? A famosa traíra. Lá eles comem muito peixe muquinhado, peixe assado. É diferente peixe assado para muquinhado, tá, irmãos? Eu falei que mas não é a mesma coisa. O peixe muquinhado, ele passa 2, 3 dias, né, naquele calor e naquela fumaça muquinhando. É assim que eles fazem lá. Até sair toda a água da carne, do peixe ou da caça, para poder eles empalharem e guardar e comer. Eles passam mais de um ano comendo, eles não usam sal. Enfim. Aqueles homens estavam lá sentados, tinham teçado, tinha armas, espingarda. E o fogo ali no meio, eles comendo pongó assada. E quando eu bati na porta, aquele homem veio me atender, eu me identifiquei, disse, eu sou pastor, estou aqui para pregar a palavra de Deus para vocês. E eu fiquei bem na porta, nem cheguei a entrar. E eu comecei a pregar, comecei a falar de Jesus para aqueles homens, eram 3. O que veio me encontrar, e os 2 ficaram sentados, comendo peixe, com farinha. E eu pregando para aquele homem. Mas, irmãos, eu confesso, eu estava com medo. Homens armados, não eram da região, eram pessoas de fora. E logo eu entendi o que eles estavam fazendo ali. E quando eu comecei a pregar para aquele homem, ele começou a sair lágrimas dos seus olhos. E ele disse assim, pastor, eu sou desviado e eu quero voltar para Jesus agora. Aí os 2 estavam sentados, levantaram, olharam para mim e disseram, pastor, e nós queremos aceitar Jesus como Salvador. Irmãos, 1 ano e meio sem ganhar uma alma para Jesus. Foi naquele dia que o Espírito Santo me levou naquela palhota, naquela casinha de palha, para pregar para 3 homens que estavam ali com uma missão. Eles dobraram os joelhos, eu orei por eles, e disseram para mim depois, pastor, nós estamos aqui e viemos aqui contratados para cumprir uma missão. Vocês já entenderam? E nunca mais eu vi aqueles homens na cidade. Eu acredito porque até hoje, faz mais de 30 anos, cerca de 35 anos, que isso aconteceu. Mas ainda hoje eu creio que um dia eu vou ver aqueles homens lá no céu com Jesus. Porque Jesus vem para arrebatar a sua igreja e todos os salvos vão subir para estar com Jesus na glória. Não vi mais aqueles homens. Mas ali é uma região de garimpo, acho que vocês já ouviram falar. E eu comecei a andar na cidade e procurar ouvir se alguém tinha morrido na cidade. Se alguém tinha sido assassinado na cidade. Meus irmãos, ninguém foi assassinado na cidade. A partir daquele dia, Jesus começou a salvar. O que eu quero dizer para você, líder de célula, se você até hoje, dia 22 de junho, esse ano você não ganhou uma alma para Jesus, eu quero te dizer nesta noite, não fica triste.
se alegra, busca força, pede que o Senhor aumente a tua fé. Mas não basta só isso, sai às ruas desse bairro, você com a sua célula pregando a palavra do Senhor, porque a partir de agora, Jesus vai te usar para ser um ganhador e uma ganhadora de almas para o reino de Deus, aleluia. Não fica triste, é difícil, Jesus sofreu, os discípulos sofreram, e nós não somos diferentes, é duro, é trabalhoso, requer muitas vezes determinação, decisão mesmo, mas nós precisamos, amados irmãos, cumprir o que a palavra de Deus nos disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, começando na sua casa, na sua rua, no seu bairro, ao seu vizinho, aos seus irmãos e até aos confins da terra, repreendendo demônios, curando os enfermos, falando línguas estranhas e cumprindo a missão que Deus te deu para cumprir, levar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Seja um líder de célula mais e mais forte. Não desanima. Se você não multiplicou sua célula, senão você vai multiplicar a sua célula. Creia nisso. Creia nisso. Seja sempre sensível à voz do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele fala aos nossos corações. Ele fala conosco, como falou com Felipe. E nos impulsiona a sair. Muitas vezes que nós nem queremos, muitas vezes estamos cansados, muitas vezes fadigados, muitas vezes sem tempo, mas devemos sermos sensíveis à voz do Espírito Santo e pregar a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo. Não importa qual dia, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, vamos pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nesse momento aproveitar essa oportunidade tão maravilhosa para perguntar se há alguém entre nós que deseja aceitar Jesus como seu Salvador. Que neste momento, ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito tocou no teu coração, e que você possa sair do seu lugar, vir aqui na frente, dobrar seus joelhos, e a igreja do Senhor, ela vai orar por você. A única coisa que nós fazemos é pregar e orar por você, mas a decisão não é nossa, a decisão é sua, é você que decide. O passo primeiro é você que dá. Portanto, dê agora o primeiro passo para Jesus, entregando a sua vida a Ele, entregando o seu coração para Jesus. Jesus morreu de braços abertos em uma cruz, mas Ele continua de braços abertos para nos receber. Ele quer te receber nesta noite de braços abertos, porque Ele te ama. Em João capítulo 3,16 Ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Se você quer a vida eterna, só nos encontramos na pessoa de Jesus, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, Ele nesta noite, Ele quer te abraçar, Ele quer te receber como uma nova criatura. Onde está a primeira pessoa que deseja aceitar Jesus como Salvador? Eu quero convidar a igreja para ficar de pé, e se for possível, nós cantarmos um louvor, o grupo aqui, Ministério de Louvor, cantarmos um louvor ao Senhor. Glória a Jesus. Você pode nesta noite entregar o seu coração para Jesus. Eu vou citar um texto bíblico que é o convite de Jesus. Ele disse em Mateus 11, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está te convidando. Você que trouxe um convidado, traga essa pessoa, convide-a para vir aqui à frente, aceitar Jesus como Salvador. Você foi um instrumento, você, célula, foi um instrumento para trazer os convidados. Essas pessoas estão aqui ouvindo, e você precisa, quem sabe, ajudar. Às vezes a gente fica pertinho, como disse minha mãe,
a mim, há 44 anos atrás, meu filho, aceita Jesus como teu Salvador. E foi com aquelas palavras que o Espírito Santo me tomou e me levou na frente e eu aceitei Jesus como meu Salvador. Onde está a primeira pessoa? Vamos cantar um louvor? Onde está a primeira pessoa para entregar a sua vida a Jesus? Venha hoje. Amanhã pode ser tarde. O dia da manhã, segundo a Bíblia Sagrada, não nos pertence. A nossa vida ela é passageira aqui na terra. A nossa vida ela é temporária aqui na terra. Não sabemos se amanhã estaremos aqui. Portanto, hoje é noite de salvação. Hoje é noite de salvação. Hoje é o dia que você pode entregar a sua vida a Jesus. Venha agora. Venha agora, entregue sua vida a Jesus. Não endureça o coração. Hoje Jesus quer te abraçar. Ele quer falar contigo hoje. Hoje você pode sair daqui com a certeza da sua salvação, entregando a sua vida a Cristo Jesus. Em outras fontes. Glória a Jesus. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Glória a Jesus. Uma vez que eu já ouvi teu Aleluia. falar, tu Ele é nossa água da vida. Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. Glória a Deus. Jesus te ama. Ele se entregou por mim e por você também. A salvação não é só para mim, é para você também. É para todos aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o único Filho de Deus e o Salvador do mundo. Vem agora para Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Venha hoje a Jesus. Venha agora. Glória a Deus. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. Aleluia. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, o convite foi feito nessa noite. Você que de repente está afastado dos caminhos do Senhor, que um dia já esteve na igreja celebrando, adorando ao Senhor, cantando louvores, de repente estava longe dos caminhos dele. Nessa noite você tem a oportunidade de se entregar novamente a Jesus, de novamente ser usado por Ele, de receber a presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Aleluia. O convite está aberto nessa noite. Aleluia. O Senhor está aqui. O nosso Deus está aqui. E Ele está aqui para te dar um abraço, para te amparar, para cuidar de você, para te chamar de filho, de filha. Aleluia. Até o culto terminar, você ainda tem a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Podemos ir para casa? Pedir para vocês sentarem um pouquinho, tá bom? Eles têm. Sentem aí. Antes de eu anunciar a célula vencedora,
Quero mais uma vez parabenizar cada líder de célula, cada missão. Este culto é uma bênção, foi uma bênção, está sendo uma bênção. Já fazia um tempinho que a gente não via a igreja tão lotada assim, para a glória do Senhor. Esse é o trabalho que vocês têm feito nas células de convite, amém? Então, nesse momento, eu quero um baterista aqui para fazer um barulho, alguma coisa, um suspense. Amém? Ninguém quer ganhar, irmãos? Alguém quer ganhar a premiação, irmãos? Alguma célula quer ganhar a premiação, irmãos? Amém? Eu preciso de alguém para fazer um barulho aqui, irmão, de suspense. Vamos lá. Um aviso. Tivemos um empate. Irmão, eu contei, recontei 5 vezes, irmãos. Tô com dor de cabeça. Eu sei que eu fico inventando essas coisas e depois estava para mim. E foi um empate de 3 células, irmãos. Tem aquele valor que eu falei para vocês, eu adicionei mais 50, irmãos. Para ficar 100 para cada célula. Deus do céu. Tirei do parquinho da Heloísa. Depois tirei do parquinho da Heloísa, mas depois a gente leva ela pro parquinho, né, princesa? Eu vou falar o nome da célula. Aí as líderes, ou os líderes, vêm aqui na frente, tá bom? Pode ser? Então, a primeira célula que eu quero que venha aqui na frente é o liderança, né? O líder, na verdade. Primeira célula que vem aqui na frente é a célula... É a célula... Entenderam? É a célula... Falhou o microfone. Vem pra cá, célula. Os líderes, na verdade. Débora Zoom! Vem só as líderes, irmão, rapidinho. Eu chamei só a líder, mas vem a célula, já estão vindo mesmo? A outra célula que ganhou, irmãos. Vem pra cá. A célula. Diante do trono. Vem, irmãs, vem pra cá. E por último, não menos especial, vem pra cá a célula. Vem pra cá a célula. Débora 2! As 3 fizeram a pontuação máxima, irmãos.
Amém! Tá aqui a premiação de vocês. Vocês vão ter que dividir, tá bom? Quem pode dividir? Pega aqui. Vou dar para nossa autoridade aqui, a irmã Fátima Teles, ela divide, tá? Glória a Deus, irmãos. Um aviso, irmãos. Um aviso. Mês que vem, eu estava vendo aqui no calendário, nós não vamos ter o culto de célula, irmãos. Por quê? Por quê, irmãos? Aniversário da nossa igreja, irmãos. Vai ser nesse dia, vai ser uma festa, então a gente vai nos esforçar para o aniversário. Então, o culto de células volta em agosto. Eu já estou com algumas dinâmicas prontas, vamos fazer outras coisas, vai ser bem legal, tá bom? Então, por favor, a foto com as células ganhadoras aí rapidinho. Vou passar para o nosso pastor da bênção apostólica a finalizar, amém? Tá bom? Deixa só eles tirarem a foto aí rapidinho. Mais uma vez, parabéns. Foi a bênção para as 3 células. Diante do trono, Déboras 1 e Déboras 2. Aleluias. Sábado, macrocélula de mulheres também, então vem animada do mesmo jeito, já vira esse ritmo. Macrocélula de mulheres. Sábado, macrocélula de mulheres. É para vir com essa mesma força animada, tá bom, irmãs? Vocês foram premiadas hoje, vocês são fortes. Todos são abençoados. Vamos ficar de pé, vamos agradecer o Senhor nosso Deus. Pai Celestial, graças te damos pelo tempo que aqui passamos na tua presença e agora indo para casa, Senhor, nos leva em paz e que possamos continuar na tua presença por onde nós andarmos, Senhor. Guarda-nos de todo mal e dá-nos uma semana de muitas vitórias e de muitas bênçãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com a igreja do Senhor, hoje e sempre. Que todos possam dizer amém. A paz do Senhor. Cumprimente seu irmão, dê um abraço no seu irmão, na sua irmã, e deseja a ele uma ótima semana. Glória a Jesus. Oi, 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 a paz do Senhor, a paz do Senhor. Quero convidar, aproveitando a convidar toda a igreja, próximo domingo, dia 29, vamos estar fazendo aqui, comemorando a formatura dos novos líderes. Eu conto com a presença de vocês, amém? Às 18h30, comemorar, estar